Estamos começando agora o programa Vidas Transformadoras. E você que está me assistindo hoje aqui, saiba que esse programa hoje vai te impactar. Qual é o propósito desse programa? É nós trazermos diversas pessoas que serão entrevistadas e estarão trazendo o seu testemunho de superação. E através dessas vidas, elas vão gerar transformação não só para mim, mas para você que está aqui em casa. E você saiba que, às vezes, você vai olhar coisas que essas pessoas vão contar que você também está passando. E você vai ver que elas venceram, elas superaram. E da mesma forma que elas superaram, eu creio que você também vai superar. E através de cada uma dessas entrevistas, nós pegaremos algumas chaves, alguns posicionamentos que eles tomaram na situação difícil, e através dessas atitudes, eles conseguiram vencer. E antes, eu creio que todo mundo está curioso, e muitos já sabem, né, quem será hoje o nosso entrevistado, mas alguns que estão chegando agora não sabem. Antes de eu apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu queria me apresentar. Meu nome é Yuri, eu sou pastor da Igreja Nova Aliança com Jesus Cristo, eu sou cirurgião dentista aqui no município de Cotia, eu também fui conselheiro tutelar, eu sou faixa marrom de karatê. Aí você fala assim, Bombril faz tudo, é quase isso. Então, eu vou pegar um pouquinho dessa bagagem que eu tive, ainda mesmo sendo novo, e vou aqui trazer pessoas que vocês vão ver que vai ser espetacular. Só vai ser pessoas com grandes histórias. E sem mais delongas, para abrir esse programa com chave de ouro, não tinha pessoa melhor. Nós estamos aqui com o meu pai, o pastor Roberto. Ele tem uma história forte. E se eu fosse você, eu ficaria aqui conosco. E não só ficaria, mas eu gostaria que você pegasse agora esse link aqui do YouTube, aqui da TV Granja Viana, e você compartilhasse com uma pessoa que precisa ter uma mudança na sua vida, precisa ter uma mudança de chave, uma virada de chave. Envia para essa pessoa. Porque você vai ver que através dessa programação, vidas vão ser transformadas. Escuta isso que eu estou te falando. Você não vai sair da mesma forma que você chegou nessa programação. Mas a tua vida vai ser transformada através desse entrevistado. Sem mais delongas, agora nós estamos com o pastor Roberto. Boa noite a todos. Ouvinte, todas as pessoas que dispuseram de um minuto da sua atenção nesse momento para poder estar nos assistindo, nos ouvindo, a minha história de vida. Eu agradeço primeiramente a Deus por permitir de hoje, na abertura do programa, do meu filho aí que vai ser a pessoa que vai estar representando esse programa, e é uma honra, eu poder ser o primeiro convidado e poder estar compartilhando a minha história junto com todos vocês. Agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pelas pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho, e agradeço a todas as pessoas que se dispuseram nesse momento para estar nos assistindo, e vocês podem ter certeza que a minha história ela vai impactar a sua vida. Ela vai impactar a sua família, vai impactar a sua casa. Porque todo homem tem que ter uma história, O homem que não tem história, alguma coisa está errada. Então, eu estou aqui à disposição, para qualquer pergunta aí que o doutor, o pastor vai fazer, e para que a gente possa, seguir o programa aí com Deus aí e com a direção de Deus. Ótimo, muito bom. Já queria, antes de tudo, agradecer as pessoas que já estão entrando aqui na nossa programação. Tem a Daniela De Perso, que é lá da nossa igreja. Ela está dizendo aqui, parabéns a todos pelo novo programa, Vida Transformadoras. Vos desejo uma ótima estreia e muito sucesso. Muito obrigado pela sua participação. Que nós temos também a Débora Camargo. Que Deus venha honrar cada vez mais os queridos. E muitas outras pessoas estão entrando. E novamente eu te peço,
Aqui você vai ter uma programação diferenciada. Então pegue esse link, envie para um colega, para um amigo, para um parente, e você vai ver que você vai levar coisa boa para sua casa. Às vezes a gente assiste tanta coisa que infelizmente não tem valor nenhum, mas você vai ver que essa programação vai transformar vidas. Vamos começar agora com o nosso bate-papo com o nosso pastor Roberto, que está aqui juntamente conosco, também muito conhecido como Robertinho da Coopertac pela seu legado, que eu costumo dizer, algumas pessoas costumam dizer que o senhor é um patrimônio de Cotia. Porque o senhor fundou quase Cotia com um monte de coisa, trouxe várias benfeitorias para o município de Cotia, mas antes de nós sabermos um pouquinho do legado que o senhor já deixou, eu gostaria de dizer onde o senhor nasceu. Boa noite a todos que entraram agora, né, para assistir essa live. Primeiramente, eu agradecer a Deus e quero agradecer, né, antes de contar a minha história, agradecer uma mulher muito importante na minha vida que fez parte, a minha esposa Valéria, agradecer a minha filha Camila, que está nos ouvindo, meu filho Carlos, e hoje agradecer meu filho que está aqui nessa programação. Eu nasci... E meu irmão e o seu filho está fazendo o que hoje? Hoje ele está fazendo aniversário, Carlos, é uma benção a ele. Então, minha família, graças a Deus, só tem que agradecer. Minha família é uma benção que Deus colocou na minha vida. E, voltando à pergunta, eu nasci na Zona Leste. Na Zona Leste de São Paulo, né? Eu saí da Zona Leste quando eu tinha 9 anos de idade, e aí eu vim para São Paulo, aí eu morei ali no Jardim São Domingos, né? E depois morei também na comunidade do Sapé. Foi ali que eu fui criado, foi ali que eu comecei a minha história, e foi ali, né, que aconteceu muitas coisas na minha vida. Mas o início foi na Zona Leste, né, onde eu iniciei a minha carreira, né, junto, né, com a minha mãe desde os 6 anos de idade. Na época nós tínhamos que, desde cedo, ajudar a mãe, catando papelão, vendendo geladinho, olhando o carro. Então não foi nada fácil, né? Na nossa época, infelizmente, né, meu pai bebia muito, né? E minha mãe trabalhava, ela, na época, faxineira, e nossa vida era sair de manhã, logo cedo de manhã, pegar aqueles carrinhos lá de papelão e pegar o papelão para ajudar na tarefa de casa, nas coisas de casa, no mantimento. Então não foi nada fácil. Às vezes as pessoas olham, né? E aí as pessoas perguntam, né? Mas qual que é a diferença, né, de uma pessoa que mora, né, que hoje, antigamente se chamava favela, né? Onde eu nasci, fui criado, foi numa favela. Hoje se chamam de comunidade. E na favela existe 2 tipos de pessoas. Existe aquelas pessoas, né, que olha para um lado, olha para o outro. Às vezes você tem arroz, mas não tem feijão. Às vezes você, né, vai tomar um café, tem ali o pão, mas não tem o açúcar. Às vezes, na hora do almoço, tem o arroz, mas não tem a mistura. Então, na verdade, nós, da comunidade, né, de antigamente, você era criado pelo mundo, né? Você não tinha uma criação normal, que nem as pessoas. Às vezes tem pessoas que têm ali seu pai, sua mãe. Não é porque a pessoa mora na comunidade, né, que a pessoa é mal cuidada. Às vezes o pai tem uma condições melhor de cuidar do seu filho. Às vezes, né, o pai, a mãe trabalha e às vezes dá aquilo que o filho deseja, mas tem pessoas na comunidade que é a lei da sobrevivência. Você tem que sair para ir trabalhar para ganhar o seu próprio sustento. Eu costumo dizer, né, que às vezes você ia jogar bola e quando você ia jogar bola, aí tinha uma pessoa que era o dono da bola, né? E quem não tinha condições, você tinha que, né, depender daquela pessoa que tinha a bola para você jogar. E quando você falava alguma coisa, a pessoa pegava a bola, falava, eu vou levar a bola embora, e aí você não podia, né, mais jogar, porque aquele que tinha a bola levava a bola embora. E existe aquele que tem a bola e existe aquele que não tinha
a bola. Eu era daqueles que não tinha a bola. Dependia. Tinha aqueles que tinham bicicleta, mas tinha aquele outro na comunidade que não tinha a bicicleta. Eu era aquele que não tinha a bicicleta. E as pessoas falam, poxa, mas na comunidade, na favela, são todos iguais. Não. Existem pessoas que têm uma condições melhor e existem aquelas pessoas que têm uma vida precária, né? Porque, na verdade, né, você que mora na comunidade, você que mora na favela, às vezes as pessoas julgam muito nós, né? Quando morava na comunidade, quando você saía para procurar um serviço, você não poderia falar que morava na favela. Porque se você falasse que morava na favela, você não conseguia um emprego. Aí você teria que dar outro endereço para que as pessoas pudessem te empregar. Quando você saía da comunidade, que hoje chama comunidade, mas que era favela, quando você saía da favela para a rua, as pessoas sabiam que você morava na favela, existia uma discriminação. Olha lá, é bandido, olha lá, é maloqueiro. Quando você ia para o colégio, tem aquelas pessoas que tinham a honra de ter lá a mãe, o pai, fazer a lancheira, né, e dar para aquela criança levar para a escola. Mas nós que tinha menos condições, nós dependia do quê? Da comida que ia dar na hora do recreio. Então, existe a diferença, mesmo que seja na comunidade, existe uma diferença social muito grande daquelas pessoas que têm condições, mesmo morando na favela, e daquelas pessoas que têm uma vida precária dentro da favela. E eu sou um daqueles que foi a lei da sobrevivência. Eu, na verdade, eu costumo dizer, né, eu ensino meus filhos, né, eu conversei com a minha esposa, com as pessoas, que eu costumo dizer que eu tinha que ir para a rua para que a gente pudesse adquirir o seu próprio sustento, né? E quando você é criado na rua, vendendo geladinho, engraxando sapato, olhando o carro, então existe duas visões. A visão daquele que a pessoa, né, que é criado na comunidade, mas não tem necessidade de sair bem cedo para a sua sobrevivência na rua. E existe a visão daquele criança, daquele jovem, que, na verdade, desde cedo você já vai, né, para a rua, e aí existe os dois lados. A rua, existe aquelas coisas que são boas, né, para os seus olhos, né, que brilham os seus olhos, e às vezes, se você não estiver bem orientado, se você não estiver bem direcionado, muitas pessoas falam, não, eu morei na favela, mas não só porque eu morei na favela que eu andei em caminhos errados. Mas tem pessoas que moram na comunidade, mas têm situações diferentes, têm famílias diferentes e conseguem seguir um caminho diferente. Mas tem pessoas que moram na comunidade que, infelizmente, se não vigiar, acaba se desviando do caminho. Pastor Roberto, quando você vinha falando um pouquinho da sua infância, eu quero fazer um paralelo com a realidade que às vezes a gente vê. Às vezes, quando eu creio que todo mundo já presenciou de estar num farol e ver o quê? Uma criança ali fazendo um pedido. Ou você já viu um jovem olhando um carro? E eu queria fazer esse paralelo e essa reflexão. O senhor queria ir lá, olhar carro, pedir dinheiro ou vender alguma coisa no farol? O que te fez fazer isso? Para as pessoas entenderem que às vezes é muito fácil a gente olhar uma criança, um adolescente, uma pessoa naquela situação e a gente já pré-julgar. Mas a sua realidade mostra a realidade de muitos. O que te levava a quantos anos você falou que você trabalhava? A partir de 6 anos de idade eu já estava na Imagine rua, só, presta atenção, 6 anos de idade ele já estava na rua, olhando o carro, ele estava na rua, vendendo geladinho. Ele era uma criança que não conseguia se proteger. Mas eu quero que você entenda o que fazia, por que você ia com 6 anos de idade para a rua. É que nem eu estava explicando. Eu ia para 6 anos de idade para a rua porque eu tinha que ajudar minha mãe em casa. Nós tínhamos que ajudar nossa mãe. Era eu, mais 4 irmãos, um veio a falecer. E aí nós tínhamos que sair, né? Primeiramente, quando começou, você ia lá, pegava lá aquele carrinho de papelão e ia buscar papelão para ajudar a minha mãe na rua. Eu engraxava sapato,
nós vendíamos geladinho. Depois eu trabalhei no Shopping Eldorado, trabalhei no Shopping Guatemi, né? De olhar carro, de carreto. Então, é a lei da sobrevivência. Hoje existe o Conselho Tutelar que fala que, né, a partir de 15, 16 anos que você pode trabalhar, mas antigamente não. Antigamente você tinha que ir para a rua sim, você tinha que trabalhar sim, você tinha que ajudar o pai e a mãe sim. E se você não fizesse isso, o que ia acontecer? Você passava necessidade. Você presta atenção nisso? Não era porque ele queria. Eu creio que com 6 anos você queria estar na onde? Sim. Jogando um futebol, jogando uma bolinha de gude dentro da sua casa. Mas se você não fosse para a rua, você chegaria em casa e não teria o que comer. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: tem algumas circunstâncias da nossa vida que nos levam a tomar posicionamentos. E creia nisso, se tivesse alguma ajuda externa, ele não teria necessidade. Mas ele, quando criança, ele teve que olhar carro, vender geladinho, fazer tudo isso, porque senão ele não chegaria na sua casa e não teria nada para comer. Não teria como sobreviver. Então essa é a primeira realidade. Mas eu entendi de onde você nasceu, como que foi a sua infância na sua casa e na sua juventude. Como que você se divertia? O que você fazia? Na verdade, na minha juventude, quando eu saí, né, passei por tudo isso na Zona Leste de São Paulo e vim aqui para a Zona Oeste, continuou, nós temos que trabalhar para ajudar a nossa mãe, né? Como eu havia falado, entrei no Eldorado, fiquei olhando o carro ali no São Domingos, né? Quando eu tinha 12 anos, e nós continuamos trabalhando, lutando, né, para nossa lei da sobrevivência. Até que um dia, né, na verdade, eu tive uma vontade, né, na nossa época tinha matinê, né, tinha os salões de baile, né, e na verdade, na minha juventude eu não entendia, né, eu morava na comunidade do Sapé, que fica na Zona Oeste, aqui no quilômetro 15, e aí eu tinha que sair de casa, né, para engraxar sapato, vender geladinho, olhar carro, e eu não entendia porque aqueles meninos, tinha pessoas que estavam na comunidade, na favela, eles não faziam nada daquilo que nós fazíamos, mas eles tinham tênis importado, eles tinham calça Yves Saint Laurent, Sadio Alck, e aquele chapéu da Tucano, tinha moto, tinha dinheiro, e nós com 15, 16 anos, eu ficava observando, né, aquelas pessoas, mas eu não entendia por que nós saímos da nossa casa, vamos trabalhar e nós vivemos nessa miséria, nós não temos nada, e esses meninos ficam o dia inteiro ali na comunidade e eles têm tudo. E na verdade, quando você tem um pai, uma mãe que possa te orientar, esclarecer, né? Aí você tem uma direção. Mas no meu caso, não. Eu tinha que descobrir sozinho. O que estava... Muita coisa, né? Quando você tem 14, 15 anos, muitas coisas na sua vida. O perigo de uma juventude é dos seus 14, 15 até os seus 20 anos. Porque é o momento de descoberta. E eu não entendia, porque nós trabalhava tanto, saía de casa, tinha que fazer as coisas, e nós não tinha nada. E aqueles meninos não faziam nada, mas eles tinham tudo. E aí, o que acontece? Chegou um momento que, né, eu um dia tive vontade e saí, né, da minha casa e fui numa festa, né, que se chamava Sandália de Prata, lá em Pinheiros. E quando eu cheguei lá naquela festa, eu fiquei vibrado, né? Aquelas iluminação, tudo bonito. E eu estava olhando para aquelas pessoas que tinham a mesma idade, aquele jovem que tinha a mesma idade comigo, e eu dava uma olhada neles, eu via que era tudo diferente, né? Porque antigamente nós usava, né, aquele que o pessoal falava, mané 6 conto, que era aqueles conguinha, mas quem tivesse melhor de vida um pouquinho, usava um bamba, usava um quichute, né? Isso daí só quem é antigo que sabe. Aí a pessoa tinha, né, usava lá o seu quichute, aí aquele já era melhorzinho, o outro usava bamba, mas eu usava aquele conguinha.
E quando eu cheguei lá, né, naquela festa, eu olhava para aquelas pessoas, para aquela minha geração, para aquelas pessoas que estavam naquela festa, e eu, poxa, eles eram impecáveis. Eles tinham aquelas roupas bonitas, né? Eles tinham aqueles tênis bonitos, e na nossa época eu usava aquela calça cheia de zip, né? Que a mãe pegava com o nosso dinheiro que nós trabalhávamos, ela ia lá no Brás e comprava aquelas calças cheias de zip, né? E a gente olhava e a gente vestia, mas depois quando eu deparei com essa realidade, aí deu olhar a minha juventude, as pessoas da minha época, eu vi uma diferença muito grande entre a pessoa que mora na comunidade, que procura fazer tudo direitinho, que procura, né, ajudar seus pais, suas mães, e não tinha aquelas condições que aquelas pessoas tinham. Aí mexeu um pouco com a minha mente, aquilo, naquela época. Então, olha só, ele tinha uma vida que ele vivia para trabalhar, para ajudar a sua casa. Ele não tinha a visão do que acontecia no mundo, porque a vida dele, como ele contou, era trabalhar para levar o sustento. Mas chegou um belo dia que ele foi nessa festa, e aí está o principal problema que a gente tem que tomar cuidado. Ele viu uma realidade que ele não tinha, e surgiu no coração dele um desejo de ter. E ele começou a olhar que da forma que ele andava, da forma que ele fazia, ele não chegaria a ter aquilo. E aí ele começou a ver influências externas. Aí está a maior preocupação da juventude de hoje. Quais são as influências externas? Qual que é o ambiente que ele está? E quando ele viu naquele ambiente, o Senhor se deparou como que aqueles jovens conseguiam tudo aquilo o que eles estavam demonstrando e tendo. Então, quando eu caí numa realidade, né, que na verdade, depois que você cresce, você amadurece, você aprende que teria, né, outros caminhos, né, para ser seguido. Mas naquele momento eu não entendi o porquê nós trabalhávamos tanto, porque eu corria tanto, fazia, né, tanto para ajudar meus pais, minhas mães, mas eu tinha uma infância muito ruim, né? Comparando com aquela infância daquelas pessoas, daquela minha idade, daquela geração. E eu não entendia. E aí, de repente, um dia eu recebi um convite de um amigo, né? Teve uma pessoa que me convidou para que eu pudesse fazer uma coisa errada. E aí, o que acontece? Mas só que, se vocês for ver direitinho, até aqui, onde eu contei para vocês da minha infância, né, da minha juventude, eu nunca tinha feito nada de errado na minha vida. Eu não tinha praticado nenhum erro na minha vida. Eu não sabia, eu via porque eu morava na comunidade, a gente vê tudo. Mas meus irmãos, nunca tinha praticado nada de errado. E de repente eu acabei recebendo um convite na minha juventude, com 14 anos de idade, né, para fazer uma coisa que era uma coisa errada, né, para os olhos da sociedade, mas para mim, né, quando eu recebi esse convite, eu achei que seria a solução, né, para mudar a minha vida e a minha história. E acabei aceitando esse convite daquele amigo, acabei cometendo, né, um delito, né, e acabei sendo preso com 14 anos de idade. E aí, quando eu fui preso, aí na época era FEBEM, eu fiquei lá, ficava lá uma semana. Se seu pai ou sua mãe fosse te tirar, aí você, né, retornaria. Mas só que a perua, na época, foi me levar. Eu morava na comunidade de Sapé, e a perua foi me levar lá na minha casa, lá onde eu morava. Eu nunca tinha cometido um erro. E aí, quando chegou lá, a perua falou com a minha mãe, né, para que ela tinha que assinar para que eu pudesse voltar para minha casa. E a minha mãe não me aceitou em casa. Minha mãe chegou e não assinou, né, para que eu pudesse restabelecer a minha vida.
na minha casa. Aí eu retornei para a FEBEM. Eu retornei para a FEBEM, porque ela não assinou, eles teve que me levar novamente. E quando eu retornei para a FEBEM, eu me senti o pior das pessoas. Eu perguntava para mim, poxa, mas eu trabalhei desde a minha juventude, sempre ajudei minha mãe, sempre ajudei minha família, e de repente eu errei e acabei, né, indo preso, e de repente chegou lá a perua para me devolver para minha mãe, e minha mãe não aceitou. E aí eu voltei, e depois eu fui para a rua, né? Fui morar na rua, porque eu não quis voltar para minha casa. Aí eu fui morar na rua, na Praça da Sé, onde hoje eu faço um trabalho social. E aí o que acontece? Eu acabei, né, me entregando, vivendo à margem da lei, me entregando para as coisas realmente que, né, o mundo, né, não é que o mundo nos ensina, mas existe dois caminhos, que nem, né, na Bíblia fala, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E acabei caindo nessa cilada, fazendo a escolha errada. Então note que o mundo nos traz muitas ilusões. Ele foi um jovem que sempre trabalhou, que cuidava da sua casa, da sua família, mas por um dia ele vê algo que ele não tinha. Ele foi iludido por um carro, por uma moto, por um relógio, uma roupa de marca, um tênis de marca. E veio essa ilusão no coração. E um dia chegou uma pessoa e deu uma direção errada. Aí fez um convite. Um convite, desculpa a palavra, mas do diabo, né? Porque que convite? E assim acontece com todos nós. Às vezes é muito fácil você olhar para uma pessoa que errou, uma pessoa que falhou, e você dizer, ele não presta, ele merece a morte, mas você não sabe qual foi a realidade dele. Nem sempre ele foi aquilo. Mas às vezes, diversas situações, convites, uma cabeça fraca, ou por falta de uma pessoa orientar, por falta de ter um pai, uma mãe presente, essa pessoa pode cair num grande erro. Mas você está vendo uma fase aonde que por um simples momento, por uma simples circunstância, ele caiu em uma grande furada. Mas ali não foi o fim dele. Parecia que era o fim. Mas ele passou por tudo isso. Mas aconteceu um despertar na vida dele. Teve um momento que a chave virou. E qual foi esse momento em que você caiu em si? Qual foi a circunstância, a situação que você mudou a sua vida, reiniciou, se levantou das cinzas? É quando você perde a direção, que nem eu perdi a direção, eu acabei, né, me envolvendo em muitas coisas na minha vida, e chegou um momento, né, que quando eu tinha 18 anos de idade, eu acabei sendo preso novamente, né? E fui para uma penitenciária. Uma penitenciária, né? Que era a penitenciária do Estado. E foi o momento que chegou o momento que eu fui para o fórum, né? E o juiz foi lá e bateu o martelo, né? Falou, você está condenado a 12 anos de prisão. Quando eu fui condenado e que eu fui, né? Diretamente, né? Para a penitenciária do Estado, quando eu cheguei lá, eu vivi outra realidade. Porque quando você chega lá, você dá uma olhada para um lado, olha para o outro e você não vê ninguém. Aí você vê todas aquelas pessoas lá, pessoas com 300 anos, pessoas com 500 anos, pessoas com 30 anos, 20 anos, pessoas, né, que estavam condenadas há anos, e aí você olha e fala, poxa, agora acabou a minha vida. Porque quando você chega num lugar desse daí, você tem que, entra o homem, você entra lá, mas você não sabe se você vai sair. Você não sabe se você vai retornar à sociedade. Aí é aquele momento que você tem que esquecer do mundo aqui fora e você viver o mundo lá dentro. Porque lá dentro é a lei da sobrevivência. Lá dentro é onde tem
tinha as rebeliões, lá dentro tinha pessoas boas, né, que Deus fez todos bons, mas infelizmente tinha pessoas lá que, na verdade, né, que se olhasse feio, você, né, já arrumava confusão, mas era a lei da sobrevivência, você tinha que sobreviver, eu tive que sobreviver, né? É como se diz, era olho por olho, dente por dente, aonde não tinha espaço para as pessoas fracas, não tinha espaço para medo, não tinha espaço para você chegar e ficar de cabeça baixa e fingir que não, ali você tinha que olhar olho a olho, dente por dente, e você tinha que sobreviver. E foi isso daí que aconteceu. Eu vivi um novo mundo, uma nova história, mas graças a Deus, depois de muito tempo, eu consegui. Eu nunca imaginei que eu novamente retornaria para a sociedade. E hoje eu quero falar para você, mãe, quero falar para você, pai, irmão, que de repente tem um filho que se perdeu, assim como eu se perdi na minha juventude, e você achar que o seu filho não tem jeito, mais jeito, sua filha não tem mais jeito, isso aí é errado. Eu sou um testemunho vivo. Eu vivi a margem da lei, eu passei por uma penitenciária, eu fui preso, eu fui para a FEBEM, mas só que o dia que eu achei que não tinha mais jeito na minha vida, tinha sim, porque tinha um Deus que já tinha um propósito na minha vida. Glória e hoje eu estou aqui. Mas você que tem o seu filho, né, que você perdeu a esperança, que hoje está numa penitenciária, que está numa prisão, você que tem uma filha que está presa, você que tem uma pessoa, um filho, uma filha que está vivendo a vida do crime, não perca a esperança não, lute por ele. Minha esposa nunca me abandonou, minha esposa sempre lutou por mim, minha esposa sempre acreditou, quando ninguém acreditava em mim, a minha esposa, ela acreditou, ela nunca me deixou sozinho. Mas só que ela falava para mim, Roberto, quando você sair, nem se você tiver que voltar a catar papelão, nem se nós tiver que morar na rua, quando você sair, você para com isso. E pela minha esposa, pelos meus filhos, quando eu saí, eu vivi uma nova história. Não foi fácil, mas só que hoje eu estou aqui, pela honra e glória do Senhor, para falar para você não desistir do seu filho, não desistir da sua filha, porque assim como teve jeito na minha vida, assim como Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista das pessoas que você ama, porque às vezes na fragilidade da pessoa que você ama, porque é muito fácil uma pessoa apontar um erro, é mais fácil as pessoas apontar e julgar do que as pessoas querer ajudar. As pessoas é mais fácil querer afastar o seu filho que está nas drogas, afastar o seu marido, afastar a sua filha da sua presença, da sua casa, do que você querer puxar a responsabilidade para você e ajudar com a palavra, ajudar, né, com uma oração, ajudar com apoio. Não é para você desistir do seu filho, não é para você desistir da sua filha, da sua família, porque todos nós tem momentos de fraqueza. E você hoje pode estar assistindo esse vídeo e você querer julgar, mas na sua família pode ser que alguma pessoa, uma prima, um tio, um irmão da sua família pode ter passado por isso ou está passando por isso. Então todas as famílias têm uma ovelha negra na família. Mas só que às vezes nós não podemos se colocar no lugar de juiz, julgar as pessoas, porque a única pessoa que pode julgar é Deus. Nem Jesus veio para julgar, mas veio para salvar. Foi esse ensinamento que Jesus deixou para nós. Então eu quero falar para você, em vez de você apontar, em vez de você julgar o seu semelhante, o seu parente, sua família, seu irmão, seu primo, puxa ele, puxa a responsabilidade para as suas mãos e ajuda essa pessoa a ser uma pessoa melhor. Hoje eu estou aqui dando esse testemunho no programa do meu filho, porque teve pessoas que acreditaram em mim. Minha esposa acreditou em mim. Minha esposa acreditou em mim. E por isso hoje eu posso, de coração aberto, eu não estou aqui
nesse programa para poder premeditar uma palavra, querer falar bonito. Não, eu estou aqui para falar o que eu vivi, o que eu passei e o que eu se tornei hoje. Hoje eu tenho uma família abençoada, uma esposa abençoada, filho abençoado, trabalho abençoado. Mas por quê? Porque alguém acreditou em mim. Acredita em Deus e acredita naquelas pessoas que estão próximas de você. Abre a mão, abre o seu coração, faça essa pessoa feliz, dá um sorriso, dá uma palavra de conforto. As pessoas falam, aquele bandido, aquele traficante, ele tem que morrer. Não, todos nós somos criação de Deus. Não existe pecado grande e não existe pecado pequeno. Tanto faz grande como pequeno é pecado. De repente, se você pegou uma caneta de uma pessoa, de uma mesa que não era para você pegar algum dia, você já errou, você já pecou. De repente, se você pegou alguma coisa da pessoa, ou você achou alguma coisa e que você viu que a pessoa perdeu e não devolveu para a pessoa, você já pecou, já errou. Então, por que nós vamos se colocar no lugar de juiz? Se o juízo final vai vir para todos. Se o próprio Deus, ele nos perdoa, por que que você não perdoa hoje seu filho, sua filha? Por que que você hoje não ajuda o seu filho, sua filha? Por que que você, né, na verdade, não abraça aquela pessoa que você está vendo, né? Que às vezes tem uma pessoa morador de rua, aí você julga, né? Às vezes tem uma pessoa que às vezes tem um derrame, né? Caiu ali, tem um derrame, você passa e de ver você perguntar se aquela pessoa está bom. É mais fácil, melhor você passar e não olhar para o outro lado do que você ajudar. Mas que Deus abençoe e continue, pastor, que e vamos é realidade. O horário passa e tem coisa importante. Agora eu quero saber um pouquinho do seu reinício. Você contou que teve um momento que você teve um diálogo com a sua mulher, a minha mãe, a Valéria. E ali, naquele momento, ela olhou para o seu olho e disse: a partir de hoje, nem se for necessário que nós voltemos a catar papelão, ou vender mandioca, fazer qualquer coisa, mas a partir de hoje nós não seremos as mesmas pessoas. E como que reiniciou isso? Você saiu de São Paulo, veio para Cotia, como que foi isso? Isso aconteceu, né? Quando eu estava na penitenciária do estado e minha esposa, Valéria, ia me visitar. E toda visita que ela ia fazer para mim, ela falava isso, né? Se, né, quando eu saísse, né, nem se fosse para catar papelão, morar na rua, mas era para me parar com isso. Quando eu saí, né, e aí eu voltei para a comunidade do Sapé, e cheguei um dia lá na comunidade do Sapé, né, que eu saí, aí eu fui recebido com fogos, né, muitas pessoas que estavam na rua, que estavam naquela comunidade, falaram para mim, faltou quem faltava chegar. E aí as pessoas soltaram fogos, as pessoas deram bem-vindo para mim, tudo, mas só que aquele menino que tinha entrado lá, já não era mais menino. Já era uma pessoa madura, já era uma pessoa brindada, eu tinha aprendido muito, né, dessa ausência da sociedade, eu aprendi muito, porque quando eu estava lá, na verdade, né, eu tinha muitos amigos quando eu estava na rua, mas quando eu fui, né, para a penitenciária, não chegava uma carta, não chegava uma visita, não chegava um cigarro. Se não fosse a minha esposa para estar lá comigo firme e forte, você é esquecido, né? Porque às vezes a pessoa se ilude aqui na rua, pensando que tem amigo. Não, é meu amigo, mas quando você cai numa situação dessa, você vê que você não tem amigo para estar junto com você, não. Então você tem que vigiar. Aí quando eu saí para a rua, aí eu tive uma reunião com algumas pessoas que eu conhecia na comunidade, na favela do Sapé, e aí eu falei para as pessoas que a partir daquele momento, né, eu não iria mais viver a vida do crime, à margem da lei. Perguntei ainda para as pessoas, eu devo alguma coisa? Se eu dever alguma coisa para alguém, então essa é a hora, certo? Para vocês falar, para a gente poder resolver. E graças a Deus eu
não devia nada para ninguém. Saí, né, de cabeça erguida e falei para eles, né, que nunca mais eles iam saber, ouvir falar, né, que eu estava vivendo novamente a margem da lei, a vida do crime. Vim para Cotia, e aí cheguei aqui em Cotia, vim morar na casa da minha mãe, que é ali no Jardim Santana, e aí comecei tudo de novo. Com 30 anos de idade, em Cotia, cheguei, comecei a catar papelão, comecei a vender mandioca, comecei, né, vender laranja, comecei a vender pastel, bala. Parece que eu iniciei da onde eu tinha parado na minha juventude. Quando eu voltei para Cotia, eu iniciei, comecei tudo de novo, até, né, eu chegar, né, começar a trabalhar como no transporte alternativo, como pirueiro, e constituir uma história no transporte alternativo, né? Comecei com uma perua muito velha, fui muito humilhado na época, porque a minha perua era muito velha e quando subia o subidão do Jardim São Miguel, a perua não subia e as pessoas, de novo, essa perua velha, e as pessoas tinham que descer da minha perua para as pessoas poderem, né, subir a subida e eu pegar depois da subida, pegar as pessoas e levar até o Jardim Sandra. Então, foi muitos tempos, os pirueiros passavam, davam risada, quando encostava a minha perua, ninguém queria entrar na perua, porque a perua era velha, e eu fui muito humilhado, muito pisado, mas só que eu tinha uma certeza de uma coisa, que eu não voltaria mais a viver à margem da lei, eu não faria mais nada que eu tinha prometido para a mulher, mais nada de errado. Foi difícil? Foi. Mas só que os últimos serão os primeiros. E aí eu passei por tudo isso e cheguei um momento, né, que Deus abençoou, eu consegui comprar uma perua, a perua chamava até, nem me viu, eu cheguei um dia, fui numa agência, e cheguei lá nessa agência, aí falei que eu queria trocar por uma perua melhorzinha do que a minha. Aí, de repente, a pessoa da agência, né, falou, não, você não vai pegar outra perua, você vai pegar um carro novo. Eu falei, não, mas o senhor não está entendendo, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para pegar um carro novo, eu quero uma perua melhorzinha. Ele falou, não, dá o seu nome. E aí eu fui lá, dei o nome, aí ele falou assim, sua ficha foi aprovada e agora você vai sair com a Ducato. Ninguém tinha Ducato. Todo mundo, né, eu era o último, era humilhado, as pessoas falando da minha perua, e aí quando eu peguei, passei aquela ficha, deu certo. Quando eu encostei com a perua na minha casa, lá no Jardim São Miguel, um monte de polícia chegou lá, perguntando de quem era a perua. Aí eu fui lá, peguei lá a nota fiscal da perua, a perua no meu nome. Mas como você conseguiu essa perua? Eu consegui trabalhando. Quando eu cheguei no ponto final da linha do Jardim Sandra, e aí todo mundo falou, puxa, ficou olhando, aquelas pessoas que não tomavam a minha perua, aquelas pessoas que fingiam, quando eu passava com a minha perua, as pessoas fingiam que estavam olhando no celular, outros fingiam que estavam mexendo na bolsa, e eu passando com a perua, 6 horas da manhã, cheio de gente no ponto, eu ficando vermelho, eu não ficava vermelho porque é preto, mas eu ficava a cara esquentando, e eu passando com a perua, e ninguém tomando a perua, porque a perua era velha, e de repente uma pessoa fala, eu vou tomar essa perua mesmo, porque se eu tiver que morrer, eu morro na nova, na velha. Consegui encher a perua, quando subia lá em cima, no subidão, a perua parava, mas pela honra e glória do Senhor, eu cheguei lá com a Ducato nova, zerada, e aí depois as pessoas que não tomavam a perua, as pessoas que humilhavam, as pessoas, os pirueiros que ficavam dando risada da minha cara, falavam, eu sempre soube que você ia vencer, eu sempre soube que você ia conseguir. E aí, pela honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui aquela perua. Aí me convidaram na época, né, para me poder organizar, né, o transporte alternativo. Aí nós montamos a comissão, né, no transporte alternativo, e aí depois eu fui escolhido para ser o presidente da Copertac. Fiquei 8 anos como presidente da Copertac, do transporte alternativo, e aí eu tomei conta do transporte, organizei o transporte. Aí depois eu saí para vereador por 2 vezes no município de Cotia, e
daí em diante, a minha vida mudou, a minha história mudou, a vida da minha família mudou, e eu pude colocar na sociedade bons frutos, que é os meus filhos, que hoje um é advogado, outro é dentista, e a outra que se formou agora em radiologia. Então, hoje eu posso falar para vocês, a minha vida é uma bênção, mas só que não foi fácil, viu, ô pastor? Não foi fácil. E hoje eu estou dando esse testemunho na frente do meu filho, para que todos conheçam a minha história, porque a minha história é um livro aberto. Eu não tenho vergonha, né? Porque, na verdade, você passa por várias fases na vida. Vergonha é que nem tinha aquele ditado, né? Vergonha é roubar e não poder levar. Mas quando você luta pela sua própria visão, quando você luta pela sobrevivência, quando você luta e depois você enxerga o certo e o errado, e você consegue se consertar, e você consegue tomar novos passos, aí sim você é mais que vencedor. Porque, na verdade, errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Eu errei, mas eu não persisti no erro. E hoje eu estou aí, te contando a minha história, da minha vida, para todos que estão assistindo. Eu não julgo aqueles que fumam, aqueles que cheiram, aqueles que bebem, aqueles que bebem a mais da lei, porque eu tenho esperança que assim como eu mudei Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, eu tenho esperança que muitas pessoas que estão vivendo nessa situação, a sua vida vai ser mudada. Isso eu creio. Por isso que hoje, né, eu faço trabalho social há 12 anos e eu não desisto daquelas moradores de rua, dos drogados, das pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que estão nos vícios das drogas, as pessoas que não têm onde morar. Eu não desisto, eu não vou desistir. Quanto Deus me der força e saúde, eu vou estar lutando por essas pessoas. Então você viu, eu queria que, para entrar no outro, já para os finalmente, eu queria te falar. Você está vendo uma prova viva, que infelizmente até a Bíblia diz, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Todos nós estamos suscetíveis a cair. Um pastor pode cair, um pai, uma mãe, todos podem errar. Mas o importante não é quando você caiu, não é o momento que você falhou, é o posicionamento que você está diante da queda. A própria palavra de Deus diz: todos aqueles que se arrependerem alcançarão a misericórdia de Deus. Glória a Deus. E ele ali, diante de todas aquelas situações, ele se arrependeu dos seus erros. E ele se posicionou e ele disse: a partir de hoje, eu já não quero mais viver assim. A partir desse momento, a minha vida vai mudar. E foi fácil, pastor, essa mudança? É fácil, a pessoa chega aqui e fala: ai não, eu vou... É fácil? Não é fácil, mas tem que ter determinação, tem que ter coragem, tem que ter perseverança, porque não foi fácil. Chegou um momento, eu tinha uma vida, né, eu tinha vários carros, né, eu tinha depois, né, vivendo à margem da lei, e de repente quando eu decidi, né, mudar, eu tive que voltar tudo de novo, da onde eu parei. Eu tive muitas pessoas discriminando, na chuva, no sol, trabalhando, para levar o alimento para minha família, né? Que nem eu falei. Imagine você voltar a catar papelão, imagine você voltar a vender fruta, imagine você voltar a vender coisas de R$1,99, pastel, depois de velho, depois de você ter tido tudo, né? Quando eu vivia à margem da lei, eu tive muita coisa. E de repente você tem que voltar do zero e começar tudo de novo. Não é fácil. As pessoas falam assim: ah, mas foi não é fácil. As pessoas olhando para você, as pessoas te julgando, mas ninguém querendo erguer a mão para te ajudar. Não é fácil. Toda vez que você está caído,
Toda vez que você está passando por uma situação, você não encontra ninguém para te ajudar. Você hoje, por exemplo, que está numa situação diferenciada, uma situação bacana, você está cheio de amigos em volta de você. Você está cheio de amigos querendo andar com você, você está cheio de amigos falando que gosta de você, porque você está numa situação bacana. Mas perde tudo para você ver aqueles amigos que ficam atrás de você agora que você está numa situação bacana, perde tudo. E aqueles amigos sabem que você não tem mais nada. Para você ver se aqueles amigos some tudo. Toda vez que você está numa situação que desfavorável na sua vida, não existe amigo, seu telefone não toca mais. Quantas vezes eu passei por situações que quando você está numa situação boa, o seu telefone não para de tocar. Mas quando as pessoas veem que você está numa situação ruim, você pede para uma pessoa ligar e você fica o dia inteiro com o telefone e você não tem uma ligação. Quantas vezes eu passei por isso? De você olhar assim e você ver que, poxa, mas meu telefone não toca. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo de aparência, que vale quanto pesa. Se você tiver uma bicicleta, você vale a bicicleta. Se você tiver o carro, você vale o carro. Se você tiver uma casa, você vale a casa. Se você for rico, você vale o que você tem. Mas se você não tiver nada, as pessoas medem você por aquilo que você tem. Mas só que Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê, como as pessoas vê. Deus vê o seu coração. Deus vê o seu interior. Quando tudo estiver dando errado para você, você pode lembrar que existe um Deus lá em cima que vai estar olhando para você, que vai te dar direção e que vai te carregar no colo. É essa palavra que eu dou aí para que você possa abençoar. O que você fala para essa pessoa que está no ponto de decidir sair do caminho errado? Vale a pena? Valeu a pena todo esse esforço? Valeu a pena todo esse empenho? O que você fala para essa pessoa que não tem coragem de mudar, que olha as aparências, que olha as dificuldades? O que você fala para essa pessoa hoje? Se vale a pena, e fala alguma coisa para essa pessoa. Hoje eu quero falar para você, finalizando as minhas palavras, que você não pode desistir de lutar. Que mesmo que você olhe para um lado, olhe para o outro e não tem ninguém, você tem que crer que Deus vai estar com você e que Deus vai olhar por você e Deus vai te dar direção. Então você que está passando por uma situação dessa, ou às vezes está vivendo à margem da lei, está no crime, no tráfico, certo? Você que de repente, você está numa situação dessa e acha que não tem mais jeito para você, que não tem. Eu quero falar para você ao contrário. Tem jeito sim para você, mas você vai ter que decidir. Você vai ter que renunciar. Porque enquanto você não renunciar aquilo, que às vezes, de repente, você acha que não tem jeito, as coisas do mundo, o dinheiro, as belezas do mundo, enquanto você não renunciar, você não vai conseguir. Mas o dia que você colocar na sua cabeça que você vai recomeçar e que você vai vencer e que você vai conseguir tomar atitude, você tem que tomar atitude. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é tomar atitude e você tem que querer. Quando você toma atitude, você quer, você consegue. Então, que a palavra que eu vou deixar para você, tome atitude, que vai ser a melhor atitude que você vai tomar na sua vida. Eu tomei atitude, eu passei o que eu passei na minha vida, mas eu venci. E eu venci, sabe por quê? Eu não vou falar vencer, falando em coisas materiais, em dinheiro, mas o maior vencimento que eu tive é ter encontrado verdadeiramente o Espírito Santo na minha vida. Quando eu encontrei, tive um verdadeiro encontro com Jesus, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou o meu conceito e me deu um sorriso novo.
E além disso, me deu uma família abençoada, me deu filho abençoado. Olha tanto de coisa que vocês que me conhecem sabem, a minha família sabe do meu esforço, do meu trabalho. Fui diretor do departamento de frota da Prefeitura de Cotia, fui diretor do departamento religioso, fui diretor do desenvolvimento social. Hoje eu estudei, me formei em teologia. Hoje eu sou corretor de imóvel. Olha o que Deus fez na minha vida. Deus virou a minha vida. Deus mudou a minha história. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Quem te viu chorando e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Que Deus abençoe a todos. Olha só, é muita coisa. E eu posso te falar uma coisa? Esse testemunho tem tanta coisa ainda para ser entregue, mas vai ter, sabe o que? A parte 2, pastor Roberto. Você que gostou, então você vai acompanhar a parte 2, porque ainda nós temos que falar sobre a conversão, que foi uma conversão muito forte. Temos que falar um pouquinho da vida espiritual, da onde que ele veio. Ele veio de uma família que era espírita. Então, ele teve que enfrentar lutas, mas Deus fez uma grande obra. Então, você que quer ver mais desse testemunho, você vai escrever aí no comentário: eu quero a parte 2. Olha aí, você está aí no comentário? Então escreva aí: eu quero a parte 2 da superação do pastor Roberto. E você pode ter certeza, pastor Roberto, que nós vamos trazer novamente o senhor aqui para contar um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais da sua história. E eu queria que agora é uma declaração de amor. O senhor disse que a peça fundamental para a sua mudança foi a minha mãe, a sua mulher, a missionária Valéria. O que você fala para ela hoje? Olha que ela está assistindo. Eu não tenho palavras, né, para falar da minha esposa. Minha esposa, ela não se descreve com palavras. Porque a minha esposa, depois de nosso Deus, né, que Deus está em primeiro lugar, ela sempre foi o meu alicerce. Ela teve na minha frente, ela teve no meu lado, ela teve atrás, ela a todo momento, ela nunca desistiu. Então eu quero falar que eu te amo, viu? Peço perdão de todos os meus erros, porque você foi brilhante. Você é brilhante. É uma esposa brilhante, é uma mãe brilhante, é uma companheira brilhante, é uma amiga, é uma companheira. Eu não tenho palavra para te descrever. A única coisa que eu tenho que falar, que eu te amo e que Deus continue abençoando você. Que todos os seus sonhos sejam realizados, que a sua vida seja a vida de bênção, de paz, e que mulheres virtuosas igual você é difícil, porque você é uma mulher virtuosa, não nas palavras, mas nas atitudes. Você não fala, você age, cuida bem do marido, cuida bem dos filhos. Então eu te amo. Essa é a palavra e a declaração que eu tenho que falar para você, porque não tem palavra para te descrever. Eita, agora eu acho que esse casamento vai durar mais 50 anos depois de uma declaração dessa. Ó, eu já queria, antes de finalizar, agradecer. Nós temos mais de 1000 pessoas aqui ao vivo, através aqui da nossa programação. Tem muitos comentários aqui, ó, pastor. O povo gostou, porque tá aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui, ó. A Débora, ela disse: quero a parte 2. Anderson e Viviane Enzo sempre presente. Aí tem aqui, ó, outras pessoas falando: eu quero a parte 2. Adilson Almeida, eu quero a parte 2. Débora Camargo, com certeza, parte 2. Tem gente até perguntando: vai ser hoje a parte 2? Acalma o teu coração. Vai ser em um outro dia que nós estaremos trazendo. Aqui, ó, vamos ver. Rose de Souza, eu quero ver a parte 2 deste testemunho. Deus abençoe sua vida e todos os dias. Olha, é muito aqui, ó. Cláudia Santos, live abençoada.
É muita gente que está participando aqui, o Fabinho Mendes, aleluia. Eu agradeço de coração a cada um de vocês que participaram aqui juntamente conosco. Fico muito feliz com a sua participação e peço, todas a última quinta do mês, todo mês nós iremos fazer essa programação. Toda última quinta do mês, nós estaremos trazendo aqui pessoas com testemunhos de superação. Nós estaremos trazendo vidas transformadoras. E olha o que eu quero te dizer, da mesma forma que Deus transformou a vida do pastor Roberto, eu declaro hoje na tua vida, vai haver transformação na sua vida, vai haver transformação na vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, porque o Deus que nós servimos, Ele pode. E nós vamos finalizar, pastor, essa programação com uma oração por você. Você que às vezes está orando por um parente, pelo seu esposo, pela sua esposa, por um ente querido que às vezes se encontra enfermo, que se encontra às vezes em um vício de drogas, uma pessoa que está orando por outra que está desempregada. Nós estaremos orando por todos vocês. E nós cremos que se Deus não fosse na vida dele, ele não conseguiria. Ele só conseguiu porque teve um Deus que o sustentou, ainda que ele não conhecesse. Depois ele conheceu e soube que era esse Deus. E antes de nós fazermos essa oração, eu queria que o Senhor desse as suas considerações finais e também pedisse para as pessoas participarem da sua obra social, que o Senhor faz todas as sextas-feiras. Eu agradeço a cada pessoa que esteve aqui presente, né? Nos assistindo, nos ouvindo. Esse foi o início, né? De uma história que o pastor Yuri agora, né? Deus vai conceder, colocou no coração dele. Vai vir muitas pessoas com grandes testemunhos, com grandes histórias nesse programa. Eu desejo que Deus abençoe cada vez mais. E que essa aí eu agradeço, né, por ser, né, o primeiro a estar participando dessa programação, e agradeço a todos vocês pelo carinho, agradeço a todos vocês que nos acompanhou, agradeço a todos vocês que ainda irão nos acompanhar. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um de vocês. Agradeço também todas as pessoas, aquelas pessoas que coluna do trabalho social, aquelas pessoas que são voluntários do trabalho social, aquelas pessoas que vêm me acompanhando, aquelas pessoas que vêm acreditando, que vêm investindo, que vêm junto com nós, contribuindo, não só contribuindo, ajudando nós para que a obra continue do trabalho social, mas como voluntário. Você que ainda não participou, você que ainda não participa, né, do projeto social Ganhando Alma com Jesus, vem com nós. Fala o que o senhor faz com esse projeto. O que o senhor faz? Esse projeto Deus colocou no meu coração há 12 anos. Toda sexta-feira, eu vou lá na Praça da Sé, nós levamos 400, 500 cachorro-quente, que é o alimento físico, e nós levamos também o alimento espiritual, porque através desse alimento físico, nós ganhamos alma para Jesus. Pessoas estão sendo tocadas, pessoas estão sendo restauradas, pessoas estão sendo transformada através desse trabalho social, ganhando alma para Jesus. Então é muito gratificante fazer esse trabalho. Eu não me canso. Isso daí para mim não é algo que será uma coisa assim, uma obrigação, mas não. Isso aí é algo com muito carinho, com muito amor. A Bíblia fala em Mateus 25:35, que aqueles que levar alimento para aqueles que têm fome, está alimentando Jesus. Aqueles que dá roupa, vestir aqueles que estão nus, estão vestindo Jesus. Aqueles que visitar aqueles que estão enfermos, estão visitando Jesus. Aqueles que visitar aqueles que estão presos, estão visitando Jesus. Esse herdarão o reino do céu. Só para você entender, todas as sextas-feiras, eu faço parte também, nossa igreja, fazemos parte, todas as sextas-feiras nós levamos em torno de 400 cachorro-quente
para a Praça da Sé. Você que quer conhecer mais desse trabalho social, o pastor vai falar a rede social dele e vai falar um Pix para você que quer ajudar a essa obra social. Você vai entrar lá no Facebook dele e se você quiser participar, ele também vai dar o meio para você estar contribuindo com essa ação social. Eu sou, pastor também juntamente com o pastor Yuri da Igreja Nova Aliança com Jesus Cristo, onde estamos, trabalhando em conjunto, fazendo esse trabalho social. E você que queira conhecer mais, o meu Facebook é José Roberto Ferreira, Quando você quiser, acompanhe nosso trabalho. Estou fazendo cadastro de pessoas para que sejam voluntárias, contribuinte do projeto Nova Aliança, o projeto social Ganhando Alma para Jesus, e o Pix para que aqueles que queiram nos ajudar, o Pix é 11 991 86 6098. 11 991 86 6098. Venha ser coluna dessa obra juntamente com nós. Um abraço, Deus abençoe. Ótimo, e agora para finalizar, você gostou? Olha só, aqui a gente já bateu 1.000 pessoas, hoje agora estamos com 785. É tanta gente, mas você pode nos ajudar de que forma? Curte aí, aperta o joinha, gente. Misericórdia. A gente tá aqui com mais de 800, 700 pessoas e só 67 curtidas. Pega o seu dedinho aí, ó, e clica aqui em curtir e coloca em compartilhar. E nesse momento estamos finalizando a primeira de muitas programações. Vidas transformadoras. Então, no próximo mês, na última quinta do mês, Deus vai preparar mais um testemunho de superação. E eu gostaria agora que o pastor Roberto finalizasse essa programação com uma oração por esse querido ouvinte que hoje está aqui participando juntamente conosco. Fique à vontade, pastor. Você que está agora na sua casa, você que está nos assistindo, você que foi tocado, impactado, com esse testemunho, com essa história, você que se encontra, na mesma situação que eu me encontrava, você que tem um filho, nos vícios das drogas, você que tem uma filha nos vícios das drogas, você que hoje está com um parente seu enfermo num leito de um hospital ou numa UTI, você que está desempregado, sem saída, sem direção, você que às vezes hoje, nesse momento, nessa noite, você não tem o que comer em casa, de repente você fala, poxa vida, eu estou desempregado, eu não tenho o que comer, não tenho o que beber. Você que tem um filho doente, uma esposa, um marido, você que está sem esperança, que hoje você fala assim, mas o que eu vou fazer? Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho como fazer mais nada. A minha situação, ela está tão ruim, você que está na mão dos agiotas, você que tem dívidas, que está com dívidas, processos sobre a sua vida. Hoje eu falo para você em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu apresento a sua vida. Você que está com problema no seu negócio, você que tem uma causa na justiça, você que tem uma causa, que está impedindo de você seguir em frente. Você que tem uma pedra no seu caminho que você não está conseguindo remover essa pedra. Eu quero te dizer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje, essa noite, Jesus tenha um verdadeiro encontro com você. Que nessa noite você seja liberto, você seja transformado, edificado. Que nessa noite o nosso Deus Todo-Poderoso faça um milagre e mude a sua vida, mude a sua história. Que aquilo que é impossível para você, será possível para Deus. Aquilo que é possível você faz, mas o impossível você entrega na mão de Deus. E Deus fará o impossível acontecer na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Que assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Dou os meus felizes aniversário ao meu irmão Carlos Roberto, que está nos Estados Unidos. Agradeço minha mãe, minha irmã, minha igreja, todo mundo. E até a próxima programação. Deus abençoe a todos.